Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu voltei com mais um devocional para nós. Fazia um tempinho já que eu prometi gravar mais devocionais e vamos hoje falar sobre os levitas. Vamos falar sobre aqueles que são separados para o altar do Senhor. A leitura será em Números, no capítulo 9, ao versículo 5, e aí eu vou lendo somente alguns versículos, mas é ideal que você depois faça a leitura do texto completo e até do livro inteiro de Números. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles. Então apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Versículo 13 vai dizer o seguinte: disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Isso tudo faz parte de um ritual. O versículo 15. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. No versículo agora 16. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos. Aqui agora no versículo 17. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos do Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Então, nesse texto nós podemos ver que Deus ele vai dar as coordenadas para Moisés, e fazer um ritual ali e uma preparação, uma separação dos levitas. Porque nesse tempo se exigia da parte de Deus rituais com sacrifícios de animais, como podemos ver aqui, onde ocorre essa purificação dos levitas, e Deus ele é muito claro e específico, e ele diz para Moisés que a purificação deles será dessa forma, você aspergirá a água da purificação sobre ele. Então ali é um ritual que é feito. Eles também terão que lavar as suas roupas. Então, trazendo para um âmbito espiritual, hoje em dia Deus ele já não nos pede mais esse tipo de sacrifício, porque Cristo, quando morreu na cruz, quando padeceu, ele já foi o sacrifício. Não precisamos mais, como adoradores de Yeshua, não precisamos mais fazer esses tipos de sacrifícios. Então, muitas vezes, você que é levita, adorador do altar, pode acontecer, não sei se você já se deparou com algum tipo de situação como essa, em que te é pedido, algumas coisas para você fazer, sacrifícios. Que tipo de sacrifício que seria hoje em dia para que você estivesse no altar? Muitas vezes podem nos pedir, vem com tal roupa, você só pode subir no altar se você estiver de saia ou de vestido. Bom, eu sou livre e meu corpo é templo do Espírito Santo. Se você entende isso através do Espírito, você não vai precisar mais fazer sacrifícios que o homem te impõe a fazer para que você esteja no altar.
E você vai precisar ter renúncia, você vai precisar, pelo Espírito, entender e compreender que teu corpo é um templo do Espírito Santo. Você é um templo móvel do Espírito Santo. E que você vai ter que ter algumas maneiras, né, cabíveis, respeitosas para se vestir. Um exemplo claro, né? Diante de um juiz, você não vai poder entrar com um boné, um chapéu na cabeça. Você não vai poder entrar ali na sala do júri, né, diante do juiz, com um chinelo, uma havaiana no pé. Ali o teu advogado ele vai te instruir. Você precisa vestir pelo menos uma camisa formal, um tênis no pé, não venha de boné. E há reverências. Então, assim, se eu entendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, se há um Deus que é tão grande, que é tão poderoso, que me escolheu e me separou para ser o templo móvel dele, preciso cuidar desse templo móvel, né? Eu preciso me adequar a algumas coisas, mudar algumas coisas em mim. Então, você já vai ter esse entendimento através do Espírito Santo, você vai entender que algumas coisas não são cabíveis para você em determinados lugares e situações. Separados para o altar. E separados para o altar exige renúncia. Aqueles que são separados para o altar vai exigir também um pouquinho de submissão, vai exigir uma purificação. Foi o que Deus pediu aqui para que Moisés instruísse, separasse os levitas. Dali houve todo aquele ritual, houve uma renúncia, houve uma submissão, houve uma purificação, estar limpo, entrega da melhor oferta, né? Então aqui eu até fiz algumas anotações, olha, renúncia, submissão, purificação, estar limpo, entrega da melhor oferta. Qual é a oferta que estamos entregando diante de Deus? Deus, ele na Bíblia inteira praticamente vai falar da oferta, vai falar a oferta em si, do que nós oferecemos para Deus, do que nós depositamos em Deus, né? Que seja uma oferta de renúncia, uma oferta de submissão. Antigamente, aqui no Velho Testamento, as ofertas eram ofertas de sacrifício, eram novilhos, era bens que as pessoas levavam e entregavam ali no altar. Mas hoje a oferta que Deus nos pede é uma oferta de renúncia, é uma oferta de submissão, uma oferta de purificação. No texto também houve dedicação ao trabalho e Deus ele pede e separa os levitas em dedicação ao trabalho do altar. Qual o trabalho do levita? O trabalho, quando eu me refiro assim, levitas, não é somente aquele que sobe no altar. Aqui no texto em específico vai falar daquele que foi separado para trazer a presença ali durante as reuniões, o trabalho no altar. De que forma você está prestando este trabalho para Deus? De que forma você está trabalhando no reino como levita? Os levitas aqui que o Senhor separou para o altar precisavam estar com roupas limpas, com roupas lavadas. Hoje nós temos, se buscarmos nossas roupas limpas e lavadas no sangue do Cordeiro, que possamos entender que para trabalhar no reino, que para ser separado para o reino, temos que ter renúncia, temos que ter roupas limpas e lavadas no sangue do Cordeiro.
Deus ele vai falar também a respeito da primogenitura. E nós somos a primogenitura de Deus. Nós somos primogenitura do Senhor. Nós somos separados para o altar como primogenitura. Já falamos que nós somos a primogenitura de Deus também, que nós somos separados para o altar. E aquele que é separado para o altar precisa ter alguns critérios. Ser diferente, né? Ser diferente, representar o reino. É você quem atrai a presença de Deus para o povo. Então nós temos aí também uma responsabilidade. Somos a primogenitura de Deus. Já falamos também sobre o trabalho no reino. Deus nos separou para nós sermos trabalhadores do reino de Deus. Somos separados para isso. Nós estamos chegando ao fim deste devocional. Então, eu quero pedir para você que inscreva-se no meu canal agora, se você não se inscreveu ainda. Compartilhe com mais alguém e comente no devocional, fale algo, aquilo que o Senhor falou com você a respeito da adoração, a respeito do altar, a respeito de levitas, de separados, né? Você que tem o conhecimento da palavra, né? Comente aqui no vídeo, passe algo também para as pessoas que estão aqui me acompanhando, né? Porque eu sou uma aprendiz, então eu estou aqui aprendendo na caminhada e passando aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu quero finalizar o devocional deixando aqui o finalzinho aqui da leitura, para que Deus ele fala que dentre todos os israelitas dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles farão propiciação por eles para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Eles são direcionados a trazer a presença de Deus no meio do povo. Para finalizarmos, Deus ele nos separa para o altar com uma função, a função de sermos adoradores, a função de atrair a presença de Deus, a função de trazer a presença de Deus no meio do ambiente, no meio da congregação. Então, eu entendo que se eu sou uma adoradora e preciso ser também adoradora extravagante, né? O adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, em tempo, em fora de tempo e de maneira intensa. Então, se você se entende como um adorador que adora ao Senhor de maneira intensa, não precisa você ser o adorador, o separado somente para o altar. Todos nós somos separados para o altar do Senhor, o altar espiritual. Mesmo que você não seja, não tenha um cargo de ministrar, de atrair a presença de Deus, ali onde você congrega ou em reuniões, mas você que é adorador, que se entende como adorador, você é separado para o altar do Senhor. O altar é você mesmo, o altar sou eu. Então, nós somos separados por Deus para viver, né, a renúncia, para viver a submissão que o altar exige, para viver a purificação, para estarmos no altar. Este altar em nós é preparado por Deus. Deus, ele nos faz o altar dele. Nós somos santuário do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo e somos o altar do Senhor. Este devocional chegou ao fim. Então, inscreva-se no meu canal, deixe o like e
Até o próximo devocional. Adoradores de Yeshua. Compartilhe com mais alguém. Fique na paz do Senhor.